Jornal da Manhã. Histórias de sucesso. Ele foi o primeiro médico a realizar a cirurgia de câncer de estômago com a ajuda de robô aqui na capital catarinense. No História de Sucesso, vamos bater papo sobre saúde com o Dr. Danton Spor Correia, cirurgião que atua desde 1995 na rede pública e privada em Santa Catarina. Doutor, tê-lo aqui conosco em pleno feriado para falar de um assunto importante. Tanta gente que precisa desse auxílio para poder avançar na vida. E quero falar um pouco mais também de saúde, afinal de contas, dicas são sempre válidas para quem está ouvindo a gente aqui no Jornal da Manhã. Parabéns por esse sucesso, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Inclusive estava lá no dia que lançaram esse robô, achei muito extraordinário como ajuda e como facilita a recuperação do paciente quando a gente, por meio de expertise, consegue operar essas máquinas e o paciente consegue se recuperar muito mais rapidamente, né? Sim, ele tem algumas vantagens aí sobre a laparoscopia convencional, né? Que a laparoscopia seria essa cirurgia onde a gente opera através de furinhos. Com o robô a gente também opera através de furinhos, só que quem manipula os instrumentos são os braços do robô, né? Enquanto que numa laparoscopia convencional são os meus braços, né? As pessoas às vezes imaginam que quem opera o paciente é o robô. Na realidade, quem opera é o cirurgião que mexe os braços do robô. Só que aí a gente não fica na mesa da cirurgia, a gente fica sentado num console, né, que é semelhante a um videogame, onde a gente, numa tela, a gente opera o paciente mexendo os braços do robô. A vantagem de fazer com os braços do robô e não com o meu é que o braço do robô ele tem uma precisão maior do que o meu braço, né? Então ele corrige para tremor, ele faz movimentos que a minha mão não faz, ele consegue ângulos onde uma pinça reta convencional de laparoscopia não consegue, né? E em relação a essa recuperação, a tração que as pinças fazem no abdômen do paciente, na parede abdominal do paciente, é bem menor. Então dói menos e o paciente se recupera realmente melhor. O robô já está sendo utilizado para outros tipos de procedimentos cirúrgicos ou ele ainda é trabalhado especificamente para as questões do estômago, essa região do corpo? Não, dá para fazer praticamente todas as cirurgias através do robô. Todas, pode ser usado em tudo. Sim, ele é até mais utilizado para cirurgias de próstata, né, na urologia, é onde a evidência mais sólida assim, do benefício do uso do robô é em fazer aquela emenda da bexiga com a uretra depois que tira a próstata, que é uma emenda bem delicada, né, num ângulo muito ruim. Então, para prostatectomia, que é essa cirurgia que se remove a próstata, a literatura não tem dúvida nenhuma, né, com relação ao benefício do robô. Nas outras cirurgias, isso é mais difícil de provar, mas para quem faz a cirurgia, a gente nitidamente se sente muito melhor fazendo, a gente faz com mais facilidade e percebe que a cirurgia fica assim melhor. O senhor tem atuação bastante presente na questão oncológica? Sim, eu opero doença benigna também opero vesícula, refluxo, hérnia, né? Mas assim, 80% do meu movimento é câncer do aparelho digestivo, né? Eu opero estômago, cólon, né? Câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de fígado, de pâncreas, né? Eu opero mais isso, né? Mas também faço a parte benigna. Ô Danton, de onde surgiu a ideia de ser médico? Sempre quis desde criança? Como é que foi isso? Não, eu queria ser advogado. Jura? Nada a ver, né? Teve um grande amigo meu, o Eduardo Luquini Vieira, que era um colega meu de colégio catarinense. Ele queria fazer medicina e acabou me motivando. Me levou junto. Mas foi um acaso que deu certo, porque hoje vejo você é apaixonado, tanto que deu certo. Sim. E tem uma atuação muito intensa aqui na capital, né? Sim, deu certo, sim, me sinto vocacionado, sim, acredito que eu acertei. Eu acho que esse é um ponto que é importante a gente destacar na história de sucesso, não falando de saúde, mas falando de vocação, porque muitas vezes a pessoa acaba sendo impulsionada ou por vontade dos pais, ou porque viu alguma coisa em algum lugar, ou porque estudou alguma coisa, achou interessante, mas não necessariamente sabia que aquilo vivia dentro dela, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor, a importância de repente você se descobrir, né, e ter o dom em alguma coisa e seguir esse caminho do sonho, né? Acho que é válido falar sobre isso. Sim. Eu confesso assim que eu nasci numa situação privilegiada, né, onde chegar até a faculdade para mim não foi difícil. Eu também sempre gostei muito de estudar, foi uma coisa que era da minha natureza isso. Então assim, eu não precisava assim, eu vou ter que estudar hoje à tarde. Para mim era agradável, né? Então eu também tive acesso a bons colégios. Eu passei no meu primeiro vestibular
E quando eu entrei aqui na UFSC, aí sim eu senti dificuldade. No início do curso eu passei dificuldade, sim, né? Eu acho que a gente estava acostumado a estudar por caderno, apostila, né? E depois na faculdade a gente começou a ter que estudar por livros-texto. Cada livro parecia assim de uma grossura de uma bíblia. Devorar aqueles livros enormes, né? Sim, e aí aquilo ali, eu no começo tive uma certa dificuldade. Em vários momentos, assim, durante a faculdade a gente se questiona se era aquilo ali mesmo que a gente queria, porque passa a formação não é uma formação fácil mesmo, né? E durante a carreira também a gente se questiona, né? Eu acho que assim como todo mundo, a gente passa por dificuldades também, né? Não são só sucesso, né? Mas assim, nesses momentos que a gente tem que lembrar assim das coisas boas, né? E focar no positivo, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive muito mais benefícios, muito mais sucessos do que derrotas, assim, graças a Deus, né? Aproveitar essa deixa para falar dessa pílula empreendedora que existe dentro de empresários, de profissionais que atuam no meio público ou privado, mas que necessariamente trazem essa mensagem importante de não desistir, né? Caso seja realmente aquele o sonho ou aquele dom que você teve desperto dentro de si. Fala um pouco sobre isso também. Quais as mensagens que o senhor acha que realmente são valiosas para quem está ouvindo a gente, seja micro, pequeno empreendedor, seja a área que for, a mensagem de vida mesmo, diante das barreiras e dificuldades que precisarão ser enfrentadas, porque elas virão, né? Em algum momento elas vão aparecer. Sim, sabe que eu sou triatleta também, né? Eu faço Ironman fazem 15 anos, eu já completei 12 Ironmans de distância completa, né? E já fiz uns 30 aí de meia distância. Sensacional, o esporte é excelente para mostrar isso com clareza, né? Sem dúvida. Então nessas distâncias de Ironman, a primeira vez que eu vi uma prova de Ironman, eu fiquei pensando, mas esse pessoal é meio maluco, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Eu nunca imaginei assim que eu fosse um dia conseguir fazer aquilo. E depois eu comecei a treinar e devagarinho fui me adaptando, né? Fui me condicionando e lógico que com a ajuda de um treinador, né? Do Roberto Lemos, que é meu treinador. Fiz o primeiro, peguei gosto e fui fazendo. Mas assim, o que a gente nota, e o Roberto sempre fala aí nas aulas dele, é que primeiro a gente tem que focar por exemplo, eu saio para natação, se eu penso no dia inteiro que eu tenho para fazer pela frente, né? Que a minha prova demora em torno de umas 12 horas quando eu corro. Aquilo dá uma sensação de opressão na gente, não é um pensamento agradável, né? Então eu disse, olha, agora eu saí para nadar, né? Eu vou me concentrar em chegar na primeira boia. Quando eu chego na primeira boia agora, eu vou na segunda. E assim eu vou quebrando assim, o objetivo em pequeno, né? E o Roberto também sempre falava, e ele tem razão, né? Eu percebi isso aí nesses 15 anos. Foi que quando a gente desiste assim de uma prova, olha, chegou no meio da prova, aquilo ali é uma coisa que a gente lembra para sempre, daquela desistência daquilo ali. Então, ele se ficar cansado, dá uma sentada ali, dá uma descansada, daqui a pouco começa, você tem 18 horas para completar a prova, né? Não termine a prova, faça isso, né? Eu nunca desisti de nenhuma. E aí esse ditado que falam por aí, né? Que quando você estiver cansado, descanse, não desista, né? Isso é verdade, eu percebi isso em vários momentos da minha vida, tanto no triatlon quanto na medicina também, né? Na oncologia, assim, a gente passa por muitos casos complexos, obviamente é muito pior para o paciente que tem a doença do que para quem está tratando, né? Mas para a gente também não é uma coisa leve, né? É um desafio também. O paciente, eu tento passar para ele isso também, quando fala para ele assim, olha, você vai ter que fazer 3 meses de quimioterapia e eu vou te operar, você vai precisar ficar 45 dias se recuperando e vai fazer mais quimioterapia depois, e depois nós vamos ter que ficar fazendo exames periódicos por mais 5 anos. O paciente vê aquela extensão toda, né? Pô, vou ter que fazer tudo isso. Mas como é que eu vou fazer isso daí? Mas tem que pensar na primeira boia, né? Senão agora primeiro eu vou fazer os exames. Estão todos os exames prontos, ótimo, né? Agora vamos começar a quimioterapia, tá? Fiz a primeira aqui. E aí assim ele vai de objetivo em objetivo, quando ele vê, ele completou, né? A gente normalmente coloca catéteres para fazer a quimioterapia no paciente. Primeiro passo do tratamento é colocar esse catéter. Então, segunda-feira agora eu vou tirar um catéter de uma paciente minha. Quando a gente tira o catéter é a maior satisfação, né? Só deu tudo certo, o paciente ficou curado, não precisa mais disso, né? E vamos tirar esse catéter. Então, para mim, segunda-feira eu vou tirar esse catéter dessa minha paciente aí, da Miriam. Estou muito feliz aí que né, tô completando uma prova de Ironman aí de longos anos com ela aí. Instantes e reflexões da vida em que a gente percebe que em algum momento é preciso dar um passo atrás, recuar para depois avançar ou dar um salto mais à frente adiante. Exatamente. Conversei ao vivo
com o Dr. Danton Corrêa, cirurgião oncológico. Trouxe uma série de experiências, inclusive de vida, até mesmo da parte em que ele fala em ser esportista e todas as lições que tira disso também para aplicá-las na profissão. Como é que o pessoal te encontra, doutor? Na rede social tá presente, não? Sim. Como é que te acham lá? Dr. Danton Corrêa, perfil no Instagram. Danton Corrêa, Isso. arroba Danton Corrêa. Arroba Dr. Danton Corrêa, DR Danton Corrêa. Obrigado, doutor, parabéns por essa história de sucesso. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui também. Legal, papo assim é sempre bom, ainda mais sexta-feira, pra gente promover importantes reflexões de vida, né?